Agora a gente vai falar sobre a ira. Existe a ira controlada e a ira descontrolada. A controlada é aquela que eu, por dentro, eu tenho aquela raiva, eu estou tendo pensamentos ruins que estão me deixando irado, que estão me deixando raivoso, mas que eu não externo isso. Isso é negativo, é muito negativo, é ruim para relacionamento, porque de alguma forma eu posso me expressar. Até a minha fisiologia pode me entregar e contar para o outro o que eu estou sentindo em relação a ele. Mas aqui a gente vai falar mais daquela ira que a pessoa não controla, da raiva descontrolada que leva a atitudes irracionais. Essas atitudes podem ser atitudes, às vezes, menos significantes ou mais. Quantas pessoas, por exemplo, que matam as outras levadas pela raiva e se arrependem o resto da vida dentro de uma cadeia. É sobre essa raiva que a gente vai falar, em maior ou em menor grau. Para nós que estamos falando de propósito, que estamos falando em êxito profissional, para nós que estamos falando em êxito profissional dentro do nosso propósito aqui, quais são as consequências de não segurar a raiva? As consequências são portas fechadas, são oportunidades perdidas, são relacionamentos estragados, é a imagem negativa que a gente faz de nós mesmos. E nada disso contribui para que a gente tenha o nosso caminho facilitado. Uma pessoa precisa da outra, relacionamento é muito importante. Relacionamentos são sim significantes. Então, a fúria não controlada, além de trazer esse tipo de prejuízo, ela pode acabar com casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos familiares, pode trazer consequências ruins dentro do trabalho, pode levar a pessoa a cometer assédio moral dentro do ambiente profissional, por exemplo. Existe uma pesquisa que mostra uma relação entre a raiva externada e a saúde das pessoas. Essa pesquisa em especial da Ohio University demonstra que quando há uma ferida, quando há um machucado, se a pessoa é propensa a externar a sua raiva, vai haver um volume muito maior de cortisol naquele ferimento. E esse volume de cortisol ali vai fazer com que a cicatrização seja muito mais demorada. Já outra pesquisa desenvolvida em Harvard conta que essa raiva descontrolada pode ser muito prejudicial para os idosos. Eles comprovaram que a hostilidade concorre ou provoca muitos males à saúde dos idosos. Por exemplo, mortes por qualquer razão, doenças cardiovasculares, asma, problemas em vias respiratórias. Então, eles chegaram à conclusão de que existe uma relação direta entre a hostilidade, o sentimento de raiva descontrolado e essa concorrência para a piora da saúde do idoso. A ira pode levar à violência física, à violência verbal, ao desrespeito. E por conta disso, ela é a grande responsável por várias pessoas hoje não acreditarem em si próprias, não acreditarem que são pessoas realizadoras, baixa autoestima. Porque quando se é adolescente ou criança e se lida com adultos violentos, hostis e que externam sua raiva das mais diversas formas, seja só com ofensas verbais, seja com ofensas à capacidade da criança ou do adolescente, ou qualquer outro tipo de ofensa, e até mesmo por violência física. Muitas pessoas hoje têm grandes dificuldades porque foram vítimas de pessoas que não sabiam controlar sua raiva. Como você pode ver, existem muitas consequências ruins, mas para o hostil, uma coisa muito ruim que ocorre é o afastamento social. Por medo, por raiva, por amargura, os outros acabam se afastando dessas pessoas. Você já viu como o ambiente com uma pessoa irada é ruim, é pesado? Ninguém quer ficar em um lugar em que as pessoas externam a sua raiva a todo momento. E é muito mais fácil lembrar das coisas ruins, infelizmente. É muito mais fácil a gente se lembrar de coisas ruins que foram ditas para nós
do que coisas boas. Então, de repente, nós temos até admiração por uma pessoa e em um momento de raiva, em um momento de perda da razão, essa pessoa falou algo ou se comportou de uma maneira que acabou trocando essa admiração por um sentimento muito desfavorável, inclusive pela desaprovação. Muitas vezes a pessoa que é explosiva e que fala as coisas assim e que se deixa levar pela raiva, ela não percebe os malefícios que ela está trazendo para a vida dela a curto prazo. Não é uma resposta rápida. Muitas vezes ela vai colher aquilo dali a 10 anos, dali a 20 anos, 15, quando todo mundo começar a se afastar, ou quando houver outras consequências. Isso pode levar, inclusive, a pessoa a não parar no emprego. Se eu não consigo me controlar, se eu não tenho inteligência emocional, eu posso sim perder muitas oportunidades, ter que mudar muitas vezes de local de trabalho, porque isso vai minando os relacionamentos. Tem pessoas, inclusive, que acham que existe algo de positivo em externar a raiva. Porque naquela circunstância, por exemplo, ela tinha algum direito, ela se viu preterida em algo, ou que ela tinha razão naquele momento. Entretanto, muitas vezes, mesmo tendo razão e tendo direito, se nós, no momento de raiva, nos enfurecermos e sair da razão, falar coisas que não devíamos, a gente pode tanto se arrepender como ir semeando coisas ruins. Mesmo se eu tinha razão, o saldo fica negativo. Tudo pode ser dito, todo direito pode ser defendido, mas tudo depende da maneira como nós falamos, a maneira como nós nos expressamos. Nós podemos escolher entre ter apenas resultado positivo daquela situação que a princípio era prejudicial para nós, agindo dentro da razão, ou defender o nosso direito, mas escolher também algumas coisas negativas desse episódio. Existem ferramentas, existem gatilhos, existem meios, sim, que nós podemos utilizar para ter um controle maior sobre nossas atitudes, mesmo se a gente está sob efeito da raiva. Mas se eu acho que aquilo não é tão ruim assim, eu não tomo uma decisão. E a decisão é muito importante. Qualquer mudança deve ser trabalhada com vigilância e persistência, até que ela se torne um hábito. Vai ser um hábito positivo que vai impulsionar meu crescimento, vai impulsionar o meu êxito em qualquer coisa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, etc. Para decidir, eu tenho que entender que isso vai ser ruim para mim. Qualquer coisa que eu tenha que me sacrificar, tem que estar bem claro para mim que eu estou me sacrificando por um bem maior. Chutar o balde pode ter um preço muito alto e é possível mudar sim. O passado a gente não muda. O que foi, tudo que foi, que passou, saiu do nosso controle, nós não podemos mudar. Agora, o futuro pode ser diferente. O futuro pode sim nos beneficiar. No futuro, nós podemos sim agir de forma inteligente. Além das pesquisas, o que a Bíblia fala? Como que a Bíblia vem selar esse assunto sobre a ira, sobre o descontrole? Primeiramente, a Bíblia coloca a ira entre vários sentimentos anticristãos, junto com a inveja, junto com o egoísmo. Isso está em Gálatas 5, do versículo 19 a 21, que diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 14.
Começar uma discussão é como abrir brecha em um dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Fica muito claro aqui que a ira deve ser evitada a qualquer custo. Em Salmos 37, 8 a 9, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E em Efésios capítulo 4, de 2 a 3. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 26 a 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então é isso aí. Foram mais duas emoções que demonstradamente não valem a pena nós sentirmos. E fica a tarefa aí de casa. Começa a observar se você é acometido rotineiramente por uma dessas emoções e entenda a importância de mudar isso para o seu futuro, para a sua felicidade. O que isso vai significar na sua vida daqui a 10, 20 anos? A razão pela qual eu venho apresentando, demonstrando e esmiuçando esses sentimentos, essas emoções, já em alguns vídeos, é porque isso é essencial. É essencial entender todas as consequências, é essencial entender como nossa vida é afetada, como as pessoas à nossa volta são afetadas por essas emoções. E é essencial entender que todos nós podemos mudar para melhor e nos desenvolver. Não é ficar massacrando, falando de coisas ruins. A intenção é unicamente levar a consciência e a decisão. Se você já tentou mudar, se você já vem tentando mudar e tem sido um desafio, peça ajuda. Peça ajuda a um profissional que pode te acompanhar e te ajudar a se desenvolver. E antes de mais nada, ore e peça a Deus. Há coisas que nós não conseguimos, mas para Deus nada é impossível. E Ele faz questão de ajudar quando a gente está buscando algo melhor. Tchau! Se você gostou, assista ao próximo vídeo, curta, compartilha com alguém que está precisando ouvir também, com alguém que pode ter uma vida melhor também se desenvolvendo nessas áreas. E se você quiser ser notificado, se inscreva e acione o sino. Dessa forma, quando entrar um vídeo no ar, você é notificado.